boa tarde. Que o Mestre Jesus, na sua luz amorosa, ligado à espiritualidade desta casa, Inácio Bittencourt, que aqui permite-nos estarmos presentes, trazendo o trabalho que junto da espiritualidade da casa, que nos auxilia, nos orienta e direciona, para que tenhamos um estudo proveitoso, ao qual, com certeza, como a Ana nos trouxe em sua prece, trazendo profundas reflexões tão necessárias para o nosso comportamento humano, para o nosso comportamento na nossa psique, psicológico, para que compreendamos a doutrina espírita como essa fonte inesgotável de recursos salutares para o nosso caminhar no plano físico e também no plano espiritual. Então, que possamos juntos aqui buscarmos nessas reflexões à luz do Cristo. Esse título, como foi dito, está no capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, as penas futuras segundo o Espiritismo. E ali nós vamos encontrar um verdadeiro manancial de orientação da doutrina espírita de Allan Kardec para essa questão da imperfeição moral nossa e essas consequências em nossas vidas e as atitudes como temos que assim adotar para nós buscarmos vencermos essas imperfeições. Então esse código futuro da vida futura, esse código penal, vai nos mostrar essa nossa dificuldade, mas também como resolvermos essas nossas dificuldades, como nós nos comportarmos no nosso caminhar, no nosso dia a dia, favorecendo ao espírito imortal, aonde terá belas encarnações futuras, com propícias ligações de alcançar o grande objetivo, que é a nossa evolução. Então fica aqui essa dica para buscarmos esse capítulo 7, não só o capítulo, mas todo o livro, mas muitas das vezes nós vamos em alguns capítulos, em alguns assuntos que nos chamam a atenção, e daí então nos envolvemos e buscamos o livro todo. Mas aqui fica a dica para buscarmos esse capítulo 7. E o que esse trabalho aqui, ele vai ser realizado da seguinte forma. Nós fomos buscar os estudiosos da doutrina espírita, Allan Kardec, no Céu e Inferno como não poderia ser, mas os estudiosos da doutrina espírita, eles fizeram uma ligação muito bela entre esse ensino de Allan Kardec e João Batista. Então eles fazem essa ligação e nós vamos perceber que esse ensino de Kardec, João já nos trouxe há muitos séculos atrás. O precursor do Cristo também nos trouxe esse ensinamento, ao qual com certeza a doutrina espírita nos traz à luz com mais clareza, sem mistérios, sem o véu, para que nós possamos entendê-lo com profundidade. E é assim que nós vamos proceder aqui ao nosso estudo. E nós vamos começar com essa passagem de Mateus, que está no capítulo 3, do versículo 1 a 3. E naqueles dias, nessa anotação de Mateus, ele nos diz que aparece então João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos, como está na tradução, em toda a maioria das traduções, mas a palavra original em hebreu é metanoia. Ele gritava esta palavra no deserto, metanoia. E metanoia, o que ela quer dizer? Ela simplesmente, trazendo aqui um resumo muito simples, quiserem aprofundar na questão linguística, fiquem à vontade, mas eu trouxe aqui bem simples para nós compreendermos. Ela quer dizer que essa palavra, ela nos chama para uma mudança de pensamento. Ela diz para que nós tenhamos uma meta, e essa meta ela tenha como consequência a mudança da consciência. Então, metanoia é esse arrependimento ligado, intrínseco a essa mudança de pensamento. Isso é muito importante nós entendermos a palavra arrependei-vos, porque muitas das vezes a palavra arrependimento nos traz, como veremos aqui adiante, essa questão de ficarmos tristes,
ficarmos nos sentindo culpados, nos cobrando. Isso não é arrependimento, pela visão de João Batista e pelos Espíritos que vão nos trazer então essas orientações. Essa é nossa, do mundo humano, ao qual viciamos em comportamentos psicológicos, ao qual não condiz com o ensinamento do Cristo, que o próprio Cristo também nos chama também ao arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ele não está dizendo para nós ficarmos tristes e cobrando de nós essa culpa, não. Quando ele chama também para esse arrependimento, o Cristo está também utilizando a palavra metanoia, que é essa mudança necessária de comportamento mental. Então o arrependimento ele é ligado a essa mudança de pensamento. E ele nos fala, e ele também nos diz, João Batista, um motivo. Ele está nos dizendo para nós nos arrependermos, fazermos essa mudança de comportamento, mas ele também dá um motivo. Ele diz o porquê. O porquê é que o reino de Deus agora está próximo, mais próximo do que nunca. Claro, o advento do Cristo, ele vai vir justamente trazer para o nosso mundo físico e espiritual o reino de Deus, que ele vai dizer que está em nós, e é necessário esse movimento interior, essa mudança de sentimentos e de consciência, é a metanoia no seu ápice de desenvolvimento. E ele então ainda complementa Mateus, dizendo que o profeta Isaías já tinha anunciado isso. Há séculos e séculos atrás, o profeta Isaías anuncia esse precursor. E como ele anuncia? Ele dizia assim: é a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai nos seus caminhos, em suas veredas. O que é que Isaías estava nos dizendo? Quando ele nos disse, olha que belíssimo ensinamento da doutrina para nós, quando ele nos diz que é a voz que clama no deserto, aí nós vamos começar a fazer algumas reflexões. Todo novo caminhar, quando o Espírito ele alcança uma mudança dentro de si, e que ele vai iniciar uma nova caminhada, com a mudança dos seus pensamentos, ele modificou. Vamos ter esse exemplo muito claro em Paulo. É muito real isso para nós em Paulo, mas em muitos outros também realizaram assim. É essa busca do deserto. O Paulo se retira, fica 3 anos no deserto. O que é esse deserto? Simbolicamente e espiritualmente, simbolicamente falando, ela é esse movimento nosso de nós adentrarmos temos a nossa caminhada, zeramos, entramos nesse deserto, que é o deserto das reflexões, aonde eu tenho que pensar e me avaliar. Kardec vai dizer que é um momento do mundo espiritual, para eu adentrar um novo corpo, uma nova trajetória, uma nova história. Então, antes de entrar nesse livro que eu vou escrever da minha vida, eu adentro esse campo desértico de mim mesmo, fazer as reflexões, as mudanças que são necessárias para que eu possa avançar. Paulo assim o fez. Ele foi para o deserto reflexionar aquele chamado de Jesus: Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, me rendo a ti, que queres que eu faça? E Jesus passa instruções para ele, e ele recebe essas instruções em Damasco, e ali ele entra em conflito com um homem velho. Ele precisa se renovar, se retira, se reformula no deserto. Jesus vai para o deserto antes de iniciar o seu trabalho, mas Jesus, quando ele vai simbolicamente, isso é um símbolo de linguagem, de imagem, Jesus traz um ensinamento para todos nós. Quando ele se retira para o deserto, ele sofre essas tentações simbólicas, representando o que nesse deserto? É a vinda dele, ele adentrando o nosso mundo, e o nosso mundo com essa problemática do egoísmo, do orgulho, do materialismo, que nós colocamos à frente de Deus. Aí essas tentações que ele sofre no deserto são justamente esse momento em que ele é tentado por coisas materiais. Você está com fome, você está muito tempo aqui no deserto, se renda a mim e eu lhe dou comida.
do plano físico. Se você se ajoelhar diante de mim, te darei os poderes sobre os homens, sobre o mundo, construções belíssimas, fazendo referência a você. E Jesus, quando ele faz esse movimento no deserto, ele está dizendo assim ao povo hebreu, ao povo judeu da época: vocês tinham uma missão que foi dada por Deus, e vocês faliram nessa missão. O povo judeu faliu nessa missão. Qual era a missão deles? De trazer a mensagem do Deus único para o mundo todo. E eles faliram por quê? Porque se deixaram levar pelas tentações, as três principais que Jesus mostra para eles, que eles se deixam levar pelo mundo material e se perdem na mensagem. Eram grandes estudiosos, mas eram literais, não conseguiram pegar a essência, a vida, o alimento da alma, a água que jamais dará sede, já estava para todos nós no planeta, mas foi deturpado por interesses materiais. Então Jesus simboliza essa passagem pelo deserto para nos mostrar os nossos erros. Essa é a reflexão. Essa Jesus dizendo para nós: façam essa reflexão. Adentramos no nosso deserto, olhamos os nossos grandes erros, nossas grandes imperfeições e nos modificamos. Aí nos envia a espiritualidade sobre a égide de Jesus, João Batista, que é essa voz que clama no nosso deserto. Porque quando nós queremos fazer essas reflexões, que estamos ali em conflito, o que eu fui, o que deixei de ser, vem essa mensagem: arrependa-se, renova-se no seu pensamento. Então eu saio desse deserto fortalecido com essa mensagem de Jesus para adentrar meu novo caminhar, meus novos desafios, meus novos propósitos de vida, mas com esse objetivo de vencer a mim mesmo, com essa voz que clama no deserto. Por isso não devemos pensar no deserto circunscrito e nem nessa voz que clama no deserto temporal naquele tempo. Não é atemporal. Essa mensagem é para nós hoje, em pleno século XXI. Quando nós nos retiramos e fizemos essa análise, que seja no deserto ao deitar, como nos ensina Santo Agostinho, essa reflexão de nós nos olharmos. Eu preciso me olhar e preciso me renovar. E também ele nos fala em Isaías, dizendo que ele é a voz que clama no deserto e ele prepara esse caminho do Senhor. Ele dá essas diretrizes que nós vamos ver aqui, para nós então trilharmos e irmos ao encontro de Jesus. Mas precisamos desse caminho, precisamos realizar, porque esse caminho vai fazer que nós endireitamos assim, como nos diz Isaías, as nossas veredas, o nosso objetivo, o nosso caminhar. Aí nós vamos voltar para o trilho e continuar a nossa evolução, o nosso caminho de chegar à plenitude. Aprendemos que a mensagem de João Batista, então, ela está centralizada no arrependimento, ela está centralizada na reparação do mal, porque quando eu me renovo, eu tenho que analisar o mal que eu fiz. Ela está também ligada a essa questão da expiação, porque tudo isso levará então na purificação e consequentemente o acolhimento do Cristo para conosco. Há um processo, há umas condições para alcançarmos Jesus. Esse processo que ele fala, que ele aqui nos fala, de acolhimento, purificação, arrependimento, reparação, expiação, todos esses processos, eles são simultâneos. Em razão disso, a convivência de João Batista com Jesus é essencial. Aqui nós vamos buscar essa imagem de Jesus chegando, se unindo ali naquele momento nas águas do Rio Jordão a João Batista, e depois ele dando continuidade à sua caminhada e João Batista se retirando. Mas ali essa união, ela tem uma representação simbólica e espiritual. É que precisamos unir os ensinamentos de João Batista com os ensinos de Jesus. Não tem como realizarmos os ensinos de Jesus sem os ensinamentos do precursor. Por isso ele nos fala aqui, eles são simultâneos e estão juntos.
João Batista, então, ele é a imagem da necessidade do arrependimento, condição para adentrarmos a esfera do Cristo. Não tem como não me arrepender do mal que eu fiz e dizer que sou cristão. É isso que ele está nos dizendo aqui. Quando eu falo que eu sou um cristão, eu estou dizendo que eu me arrependo sinceramente do mal que eu fiz e eu quero me reajustar novamente com a lei. É um olhar que eu tenho para Jesus e para João. Eu sinto em mim o movimento dos dois. À medida então que nós começamos a nos redimir, à medida que eu vou expiando e vou quitando meus débitos, à medida então que eu vou me purificando, que esse é o caminho, eu vou me purificando, vou retirando esses resíduos fluídicos densos do meu perispírito, da minha consciência, vou estar ficando em paz com a paz do Cristo, que é a consciência mais leve no meu caminhar. Quando eu vou atingindo isso, João Batista vai diminuindo, porque já vamos cumprindo essas tarefas do João Batista, e Jesus vem aumentando em nós. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui? Que nesse caminhar, quando eu me purifico, vou me redimindo e me arrependendo, eu estou cumprindo essa disciplina necessária para que eu alcance o meu objetivo, que é o Cristo. E quando eu alcanço o Cristo, que ele vai aumentando em mim, é eu estar vivendo o amor. O Cristo é o amor, é a vivência do amor. João Batista é a vivência da disciplina. É como se dissesse assim: vivemos em João Batista, vamos fazendo esse processo de diminuindo em João Batista, que é o que? É a disciplina, disciplina, disciplina. Para quando nós alcançarmos Jesus, é o amor, é a espontaneidade. Tanto que a espiritualidade nos diz que espírito superior não faz caridade. Claro que não, eles são a caridade. Eles não fazem a caridade, eles são a caridade. Eles alcançaram o amor. A disciplina é para nós. Precisamos ter a disciplina de João Batista para então alcançarmos a espontaneidade de Jesus, o amor. Esse é o nosso objetivo. É isso que precisamos focar como os espíritos. Aí João então nos solta aquela célebre frase: é necessário ele crescer e eu diminuir. É isso que João Batista está dizendo. Desenvolvam moralmente, cresçam espiritualmente, e vocês vão deixando toda essa condição, esse processo de expiação e de prova para alcançar a plenitude e o Espírito então avançar em suas missões. João Batista é um espírito em busca da sua própria purificação. Ele não alcançou a purificação. Tanto que Jesus diz: dos nascidos de mulher, ele é o maior em todo o planeta. Ou seja, do espírito ainda que precisa encarnar, ele, naquela época, ele era o maior que havia no planeta Terra. Perceberam? Mas um espírito ainda em processo de evolução, buscando, como nos diz aqui os amigos, a sua purificação. Ele não é um espírito puro. A tônica de João Batista pode então ser encontrada no capítulo 7 da primeira parte do livro do Céu e Inferno, onde Allan Kardec, no item Código Penal da Vida Futura, faz importantes revelações. E nós aqui vamos ressaltar então algumas dessas revelações de Allan Kardec, contribuindo com esse pensamento de João Batista. Primeiramente, Kardec nos fala o seguinte: a expiação, ela varia. Olha só que interessante isso, meus irmãos, prestem atenção. A expiação, a qual nós reclamamos tanto espiando, tanta dor, tanto sofrimento, nós reclamamos muito. Mas olha só, a expiação, ela varia segundo a natureza e gravidade da falta. Está lá no livro Céu e Inferno. Ela varia.
de acordo com o que? A natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometido. O que ele está nos dizendo? Que o mal nós seremos responsabilizados pelo aquilo que nós fizermos de mal. Mas, a essa questão de expiarmos esse mal que nós realizamos, vai ter um atenuante da lei divina. Não é a ferro e fogo. Não é a ferro e fogo. Ela vai depender muito da minha intenção, daquilo que me move a realizar aquilo, que muitas das vezes é a ignorância. Muitas das vezes eu quero fazer o bem e, por não conhecer determinados fatores de comportamento humano, meto os pés pelas mãos e acabo nessa minha boa intenção prejudicando pessoas. Não era a minha intenção, mas acabo prejudicando. Então esse espírito ele vai ter que expiar essas situações, mas muito mais leve do que aquele que premeditou, que calculou, que desejou do seu coração, dos seus sentimentos aquele mal. Esse vai expiar com um peso, com uma severidade maior. É isso que Kardec está nos falando. Então o que determina a gravidade da expiação é a escolha das circunstâncias e da frequência com que praticamos essas faltas. Se nós nos falamos assim, eu estou arrependido, não vou fazer mais isso, aí daqui a pouco estamos nós lá repetindo o fato em si. Ou seja, nós não arrependemos verdadeiramente. Não foi um arrependimento sincero, se repetimos. Somos, como Kardec fala aqui, os nossos próprios algozes. Somos nós. Não é Deus, nunca foi Deus. Oh meu Deus, por que essa carga tão pesada? Por que me faz sofrer tanto? Por quê? Mas quem disse que é Deus? Somos nós os nossos próprios algozes. No item 16 deste capítulo, Kardec vai falar assim: arrependimento, conquanto seja esse primeiro passo para se regenerar, olha, é um passo. Não vale a pena se arrepender, não adianta nada. Como não? Muitos dos espíritos, na mediúnica isso ocorre muito, são resgatados pelo arrependimento. Se inicia um processo de acolhimento ali, quando há um arrependimento, o espírito se olha e diz: meu Deus, o que eu fiz? Ali ele já começa, sem perceber, espíritos se aproximarem e o auxiliarem, serem retirados, são trazidos aqui na nossa casa, são atendidos com muito amor. Eles ficam até espantados: eu não mereço, eu matei, eu roubei, eu fiz tanta coisa, por que eu estou aqui nesta casa? É o amor. É o amor dos espíritos superiores que, por espontaneidade do amor, realizam, não julgam, agem pela caridade que eles têm nos seus sentimentos. E ele nos diz, então, desse passo que nos leva à regeneração. Mas, olha o que Kardec diz: ele não basta por si só. Por si só, ele não basta. São precisos, então, a expiação e a reparação. Então, o arrependimento, expiação e reparação constituem, então, 3 condições. Um triplo aspecto do processo de purificação do espírito, que são condições necessárias, então, para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, precisamos expiar e vamos reparar. O arrependimento, ele suaviza os traços da expiação. Olha que lindo. Não teve lá que ele falou a questão dos atenuantes na expiação? Quando o espírito se arrepende, ele não vai precisar passar daquela forma árdua que ele passou, que ele feriu alguém. Não necessariamente, não é necessário. Se o for necessário, assim o será. A lei, ela é perfeita, é de Deus. Mas ele nos diz que o arrependimento já é um processo de suavização na expiação, abrindo então essa esperança do caminho da reabilitação. Então o espírito, através desse arrependimento, percebe esse processo de expiação que ele vai ter que passar,
mas ele deslumbra. A esperança é um olhar lá para frente, é olhar no fim do túnel e ver uma luz, ele entender que o que ele fez foi muito ruim, foi muito mal, mas eu posso me reajustar. A lei de Deus me permite me reajustar novamente no caminho. Isso enche o espírito de esperança, porque desditoso é o espírito que perdeu a esperança e a fé em Deus. Esse não, esse parece que o sofrimento é eterno, não tem mais a esperança em seu coração. Percebem, meus irmãos? E ele nos diz, só a reparação, contudo, só a reparação, porque o arrependimento e a expiação estão aqui entrelaçados, suavizando, mas não se quitou, não se quitou. Só a reparação pode anular o efeito e destruindo-lhe a causa. Isso é belíssimo. Isso nos enche de esperança pelos nossos erros, porque nós cometemos muitos erros, mas sabemos que se verdadeiramente, bem intencionados, com sinceridade, nós buscarmos essas 3 condições, nós vamos voltar para o caminho. E ele diz, pode então anular, destruindo-lhe a causa, o problema inicial, a causa, não mais o efeito, que são as consequências, como a própria obsessão. Ela não é uma causa, ela é um efeito de uma ação infeliz no passado. Precisamos quitar isso, precisamos reajustar, precisamos devolver aquilo que nós tiramos ou destruímos dos nossos irmãos do caminho. Olha que mensagem linda essa. Do contrário, isso é Kardec falando para nós, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Percebem? Muitos de nós entendemos o perdão de Deus como uma graça. Nós pegamos aquela mensagem de Jesus na cruz e falamos assim, não, Jesus nos perdoou, tirou o pecado do mundo, estamos perdoados. Ele diz, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Jesus tirou o pecado do mundo, os nossos erros. É isso a interpretação que temos que fazer desse ensino grandioso de Jesus? E se Jesus, nesse sentimento de perdão que Ele está nos dando, fosse uma questão de nós buscarmos a nossa anulação, Ele estivesse ali dizendo, em outras palavras, Pai, deis a Ele a possibilidade de eles anularem esse débito com a lei que eles criaram nesse momento. O perdão é esse movimento que Deus nos dá de nós, nessas 3 condições, nos reajustarmos com sua lei. Não uma graça divina, está perdoado. Porque nós, há séculos passados, nós comprávamos esse perdão, nós comprávamos essas indulgências das instituições religiosas. E esse foi um dos grandes movimentos que Lutero, uma das causas do grande movimento que Lutero fez para o protestantismo à época, alguns outros motivos, mas esse para ele era o principal, que se vendia o céu, se retirava pessoas do inferno à troca de dinheiro e dizendo, não, agora Deus te perdoou. Na extrema unção, os reis exigiam uma presença todos os malefeitos que ele haviam feitos e pedia ali a presença daquele sacerdote para lhe perdoar os seus pecados, para ele ir mais aliviado para o mundo espiritual. É assim? Leiam no livro Céu e Inferno se foi assim que ocorreu. Ali nós temos uma mensagem de uma rainha: onde estão meus súditos? Ela já começa assim, na conversa com Kardec. Percebem? Então esse perdão não é uma graça divina que anula as nossas faltas, não. É a condição que Deus nos dá através desse caminho do renova-se, renovai-vos. Esse grito de João Batista em nosso deserto, ele grita em nosso deserto para nós nos renovarmos, para alcançarmos essa anulação. No arrependimento, mudamos a nossa mentalidade. O arrependimento sincero. Arrependimento, então, não significa tempo de lamentação, de tristeza, de culpa, mas sim o tempo de mudanças de pensamento, sentimentos e atitudes. Esse é o metanoia. Renovar pensamentos, renovar atitudes, renovar
esses sentimentos. Eu entendi que errei e agora não quero mais errar. Isso é um arrependimento sincero. Mas eu entendi que eu errei. Arrepender-se sem mudança de mentalidade equivale a repetir o erro. Ficarmos repetindo. Não só no campo físico aqui, que muitas das vezes cometemos alguns erros, aí nós pedimos o perdão e tal, a pessoa está enrijecida, não vou perdoar, e todo mundo pedindo, vou perdoar e tal. Aí perdoa, a gente vai, ou faz com a mesma pessoa, ou faz a mesma coisa com o outro. Não houve arrependimento, não houve mudança de sentimento. Percebem um grito no nosso deserto? Nós olharmos para nós mesmos e vermos o nosso comportamento diante do que está sendo nos apresentados aqui. A etapa que sucede à restauração do mal cometido é a expiação. É salutar e educativo que ocupemos pela lei de Deus o lugar do outro. Colocar-se na posição de alguém que foi por nós ferido é aprender que o outro sentiu e ter o efeito de nossa ação na vida daquele indivíduo. Nós entendemos isso. Quanta dor eu causei no outro, meu Deus do céu. Isso que eu estou passando eu causei em alguém, meu Deus do céu. Senhor, me perdoa. Agora eu estou arrependido mesmo, Senhor. Estamos passando dores, mas as causamos. É assustador isso, mas é educativo. É da lei de Deus. Percebe? Ele nos diz que expiação é troca de papéis. Quem fere com a espada será ferido. Quem disse isso? Jesus, no Monte das Oliveiras, com Pedro, quando ele tira a espada e corta a orelha de Malcos. Perceberam? O ensinamento, ele é milenar, mas o nosso comportamento está repetitivo. Está repetitivo. É importante salientar que o mal é sempre o mal, independente o quê? Da sociedade e da lei, porque muitas das vezes a gente culpa a sociedade, eu culpo o meio que eu vivo, eu culpo a lei dos homens. Não. A sociedade e a lei ela é criada pelos homens, né? Falando da lei civil, claro. E se eu sou mau, eu crio uma lei ruim, obviamente. O nosso grande sonho como povo, como nação, é ter um presidente perfeito. E nós somos perfeitos para ter um presidente perfeito? É dever do ser humano aprimorar-se de modo a se libertar do mal. O que é o ser humano aprimorar-se? Sair da ignorância. Eu tenho que parar de fazer o mal por ignorância. Eu não posso continuar errando. Não, errar faz parte da vida. Errar o homem é do homem, da natureza humana. Errar para aprender. Que isso, gente? Que isso? Que pensamento é este? Isso é ficar com conformidade no mal, aceitar o mal. Isso aí é eu estar dizendo para mim, eu não me arrependo do que eu fiz, não. Eu fiz para aprender, eu errei para aprender. E se tiver que fazer, eu faço de novo. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, mas eu arrependo do que eu ainda não fiz. Meu Deus, nós não entendemos nada. Como estamos diante desse nosso próprio deserto? O que nós estamos fazendo a leitura da vida? Contrariamente à lei divina, não se deve ser modificada para atender a quem escolhe se demorar na prática do mal, atrasando a sua evolução. A lei de Deus não tem que se adaptar às nossas imperfeições de maneira nenhuma. A lei de Deus é do universo, já está pronta. Nós que temos que nos adaptar, nós que precisamos nos renovar em cada encarnação, possibilidade de aprendizado e uso da nossa inteligência. Não é isso o grande objetivo? Para alcançarmos a purificação? As três palavras que compõem o ensinamento de João Batista são arrepender, expiar e reparar.
Como você vai se renovar se você não se arrepende? Como você vai expiar, você vai se colocar na dor do outro, se você não ama o próximo? Você não está nem aí para o próximo. E muito menos reparar. Eu quero que é meu, o outro perdeu porque ele foi bobo, eu fui esperto e ele é bobo. Todo dia acorda um esperto e um bobo. Quando eles se cruzam, um esperto se dá bem. É assim? É essa mentalidade? É isso que eu me digo que eu sou cristão? Aí eu digo, Senhor, Senhor, aí Jesus diz para mim, quem é você? Eu não te conheço. Você não faz os meus ensinamentos, você não faz a prática do bem e diz, Senhor, Senhor? Eu não te conheço. Arrepender é dizer-se sinceramente, não quero mais cometer esse erro. Expiar é entender humildemente, a humildade. Vou assumir a posição de quem eu prejudiquei para entender o sofrimento que eu causei. Vou repetir. Vou assumir a posição de quem eu prejudiquei para entender o sofrimento que eu causei. Eu vou passar pela dor. É inevitável. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Reparar. Vou corrigir o mal que eu causei. Essa é a conduta correta. Essa é a mensagem que clama no deserto para todos nós. Portanto, é importante fixar que nunca devemos magoar o coração de alguém. Se formos ter uma atitude que vai arranhar, vai ferir levemente o meu irmão, não faça. Não faça. Vai ter que se reajustar. Vai ter que reparar. Ensina o profeta João Batista que em determinado momento do ciclo, arrepender, expiar e reparar, nossos passos vão diminuindo. Eles vão minguando até se estagnar num deserto. Entendi. Zerei. Agora, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos refletir, dar início a um novo ciclo, e que o amor então será o combustível dessa nova caminhada. Endireitai as suas veredas, se endireitai em seus caminhos, com a mensagem de João Batista. Combustível será o amor. A pessoa deixa de peregrinar em círculos para seguir adiante na estrada do bem. Eu saio dessa chamada roda kármica. Eu me desprendo disso. Agora eu avanço na estrada do bem. Então é preciso que esse ciclo de resgate se encerre a fim de que o modelo do supremo bem cresça dentro de nossos corações. Olha que bonito isso que a espiritualidade vai nos trazer agora, meus irmãos. Façam essa reflexão aqui junto comigo. A imersão no Rio Jordão, tão mal interpretadas há séculos, séculos e séculos. Até quando? Eu me pergunto. A imersão no Rio Jordão é o símbolo escolhido por João Batista para nos apresentar a escalada da ascensão espiritual e as diversas etapas de purificação pelos quais todo o espírito criado simples e ignorante terá de passar, até se tornar um espírito puro. Este é o processo da encarnação. É o nosso processo encarnatório. O símbolo de João nos mergulhar na água é o símbolo. Os judeus utilizavam muito desses banhos em piscinas. A arqueologia descobriu essas piscinas para um banho da purificação. Eles se sentiam limpos e tal, e iam fazer as suas atividades. João pega essa ideia, mergulha no rio, tem um símbolo, a água leva, porque toda a água que passa, ela não volta mais. Ela levou embora aquelas imperfeições, aquelas impurezas. A água levou. A piscina, a água ainda continua ali, né? Pegando essa questão do símbolo de João Batista. Então esse mergulho na água é o nosso mergulho na carne. É a renovação, é o nascer de novo. É necessário nascer de novo da água e do corpo, para deslumbrar, para ver o reino dos céus. Que para entrar,
O esquema é outro, Jesus vai nos dar na sua mensagem. Mas ele coopera aqui com o ensino de João Batista. Nós estamos então mergulhando na carne, que é a representação desse batismo, né, de João Batista, nessa imersão no rio, para a nossa ascensão espiritual. Nós estamos encarnando para isso, para a nossa evolução. Criados simples e ignorantes nos processos de indas e vindas, que vamos passar até se tornar o quê? Um espírito puro. O que é o espírito após a sua última encarnação, o seu último processo de purificação? Ele é um espírito puro, ele alcançou. Está lá no livro dos Espíritos. Somos espíritos eternos, temos o direito de escolha, o livre-arbítrio. Esse meu livre-arbítrio, eu tenho todos os direitos, mas o direito do outro? Aonde termina o meu e começa o do outro? Aí diz que esse livre-arbítrio é um código da lei divina. Sim, é um código da lei divina. Entretanto, eu adoro esse entretanto. Emmanuel, ele se utiliza muito disso. Entretanto, estamos sujeitos ao determinismo da lei de Deus, que é o Criador, pois nosso destino é alcançar os mundos celestes. O que ele está nos dizendo aqui? Nós temos o nosso livre-arbítrio, eu posso fazer a escolha que eu quiser. A semeadura não é livre? É. Mas o meu destino é ser espírito puro. Deus, ele criou, determinou em sua lei que nós que ele criou sejamos um dia espíritos puros. Isso é da lei do progresso. Por mais que eu fuja, um dia eu terei que alcançar este meu progresso. Isso é da lei. Não, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço minhas escolhas, tudo bem. Você escolhe se afastar desse progresso, você desvia do caminho, você se torna um pecador, no sentido de errar o alvo. Eu escolhi um outro alvo, não escolhi ter esse progresso, ser um espírito puro, eu não escolhi isso, eu não quero isso. Quem disse que eu quero isso? Aí tem as consequências. E Deus nos ama tanto que a gente não entende esse amor incondicional de Deus, de Cristo por nós, que como o filho pródigo está ali a nos esperar. Quando nós cansarmos, quando nós saturarmos desse movimento no mal, das nossas péssimas escolhas, Ele está nos esperando para o seu regaço. Nós precisamos quitar até o último cetil. Precisamos nos arrepender. Precisamos expiar e, consequentemente, reparar. Mas em algum momento da eternidade, esgotados, saturados de tanto disseminar a dor e de sofrer as suas consequências do martírio que infligimos aos semelhantes e, consequentemente, a nós mesmos, desejaremos trabalhar incessantemente a fim de recuperar o tempo perdido com ilusões e seguir pela trilha que nos fará atingir o patamar de espíritos puros. A espiritualidade, ela nos diz o seguinte: o mal, ele acaba se tornando uma ferramenta do bem. Aí muitas das vezes nós ficamos horrorizados vendo o mal atuando, por exemplo, em nosso planeta. Cada ação infeliz nossa, por mais hedionda, por mais criminosa que possa, vamos dizer assim, escandalizar aos nossos olhos, terão que tornar uma ação no bem. Esses espíritos terão que reparar tudo isso. Se arrepender, vão expiar essas dores no mundo de provas e expiações e depois vão reparar. Vão aprender a amar. Por mais tempo que possa levar, leve o tempo que quiser. O tempo é algo de Deus. Nossa ciência está estudando aí, não consegue entender o tempo. O que é o tempo? Está uma discussão agora nova dentro da física quântica para tentar explicar o tempo, que ficaram mais confusos ainda. Porque o tempo é de Deus e ele é infinito. Transformação espiritual profunda só é possível com Cristo. Nós não temos como alcançar. Por isso, João Batista é esse início. João Batista é essa presença do amor de Deus.
antecedendo a jornada, adentrando o nosso mundo íntimo, o nosso deserto, nos dando esse grito de amor, esse grito de disciplina, para que nós possamos adentrar o caminho do Cristo. Aí o caminho do Cristo não tem volta. Quando o Espírito alcança esse caminho, ele não retrograda. O Espírito não retrograda. Ele não anda para trás. Ele avança sempre. É da lei de progresso. Alcançou, avança. Ele estaciona. Ele estaciona nesses degraus da escala evolutiva. Isso ocorre. O tempo que quiser. Mas o progresso, ele segue. Os nossos amores, ao qual nós nos ligamos sentimentalmente, muitas das vezes estão muito à frente de nós. Esse caminho conosco agora podem avançar muito mais, se nós não nos reajustarmos no caminho com eles. Caminharmos juntos. Olha que propósito lindo este. Esse é o símbolo de alma gêmea que Emmanuel vai trazer no livro O Consolador. Que ele, quando perguntam a ele, existe alma gêmea? Aí ele vai dizer assim, uma alma criada uma para a outra? Nesse sentido, não. Esse sentido é um sentido pueril de entender a alma gêmea. A alma gêmea, agora, no sentido de entender que essa alma, essa essência da vida, ela está num propósito de amor, elas são unidas nesse caminho pelo Cristo, seguindo laboriosamente esse caminho de luz. Pode-se dizer sim, nesse sentido, almas gêmeas, porque estão com o mesmo propósito. Esse seria o nosso grande propósito, de caminharmos juntos em humanidade. Mas isso não é possível, porque há essa diversidade de pensamentos, de vivências, de experiências e principalmente de escolhas através do nosso livre-arbítrio. Então há essa diferenciação, essa desigualdade de pensamento humano, que nos acarreta, muitas das vezes, a desigualdade social se refletindo aqui no nosso mundo físico. Então só com Jesus é possível, posto que ele é o exemplo de pureza moral, intelectual e espiritual a ser reproduzido. Ele é um modelo e guia. O modelo é aquilo que eu vou reproduzir, é aquilo que eu vou copiar. E ele é o guia porque eu tenho consciência que ele é o caminho. Eu preciso entender Jesus como esse caminho. E nós estamos caminhando novamente com Jesus através da doutrina espírita e nos perguntamos: que caminho é este? Como Tomé? Vamos ver nessa passagem que está em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Ele nos diz: na casa de meu pai, nos diz Jesus, nessa mensagem que João anotou para todos nós, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, e que vou preparar-vos para vós um lugar. E se eu for e preparar para vós um lugar, eu venho novamente, e vos tomarei então para mim novamente, vós mesmos, a fim de que onde eu estiver, vós também estejais. Sabeis o caminho aonde eu vou. E Tomé então lhe diz, o apóstolo lhe diz: Senhor, ele coloca todos os apóstolos, nós não sabemos aonde vais. Como podemos saber nesse caminho? E Jesus então lhe diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, caminhando com Jesus, vendo os seus ensinamentos, a prática desses ensinamentos e o bem que ele realizava através da cura. E nós, com a doutrina espírita, da mesma forma, nos perguntamos, faço essa pergunta a mim e aos espíritas:
que nos apresenta o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e nós perguntamos, e nós falamos, mas nós não sabemos o caminho. Como não? Com a clareza da doutrina espírita, com a luz do Espiritismo a nos guiar? Nós não sabemos através do Espiritismo que Jesus é o caminho? Não entendemos que caminho é esse? Façamos essa análise, essas reflexões. Se a doutrina espírita me mostra que caminho que é Jesus, que verdade que é Jesus? Qual a verdade que Jesus está falando? A minha verdade? A minha verdade limitada, condicionada ao meu ponto de vista limitadíssimo? Ou Jesus está falando de uma verdade universal? Da lei de Deus maior, a lei de Deus em todo o seu ápice, em toda a sua profundidade. Essa é a verdade de Jesus. A doutrina espírita nos mostra isso? Nos pergunto. E a vida? E a vida é esta aqui? Que Tomé está perguntando dessa vida aqui. Que vida? Essa vida aqui? E nós nos perguntamos isso com a doutrina espírita. É dessa vida aqui, material? Uma vida onde o meu corpo, com 100% de certeza, ele vai perecer, ele vai morrer? Jesus é essa vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Interessante. Eu me fiz essa pergunta, eu fui buscar, eu fiquei me questionando isso. Por que não vai ao Pai? Porque o Pai não está lá. O Pai, eu não tenho que sair de mim para ir ao encontro do Pai. O Pai vem dentro de mim. Deus está dentro de nós. O reino de Deus está em vós. Vem, se encontra, se olha. Aonde está Deus então em mim, Senhor? Me diz. Aí a doutrina espírita diz: a consciência. Deus está na nossa consciência. Que possamos, meus irmãos, com essas reflexões tão profundas, com esse ensinamento de João Batista, se unindo aos ensinos dos Espíritos, ao qual Kardec aqui nos trouxe essas reflexões, para unir esses ensinamentos, para que nós possamos fazer essas reflexões e olharmos o nosso comportamento, olharmos para o quanto nós ainda somos imperfeitos, sermos humildes, entendermos isso, mas não uma imperfeição que nos paralise, mas que nos dê motivo para avançar sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.